Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. 9 corpos e mais de 20 mineradores presos há semanas em uma mina clandestina na África do Sul são resgatados. A justiça brasileira analisa a resposta da gigante da tecnologia Meta após ser questionada sobre a sua política de checagem de fatos no Brasil. Bombeiros combatem um novo foco de incêndio no camelódromo da Uruguaiana, no Rio de Janeiro. Sidônio Palmeira assume a Secretaria da Comunicação do governo Lula após a saída de Paulo Pimenta. O Tribunal Sul-Coreano inicia o julgamento de impeachment contra o presidente deposto Yoon Suk-yeol. E você vai conhecer a história de um médico na faixa de Gaza que segue atendendo feridos após perder a perna em um bombardeio. Agora no Jornal Mundial. A justiça brasileira está analisando a resposta da gigante da tecnologia Meta depois de ser questionada sobre sua política de checagem de fatos no Brasil. A empresa dona do Facebook, Instagram e Threads anunciou uma mudança drástica na verificação de informações nos Estados Unidos. O Brasil está analisando a resposta da gigante de mídias sociais Meta, que recebeu um prazo de 72 horas para explicar sua política de checagem de fatos para o país. A Procuradoria-Geral da República disse em um comunicado que a Meta respondeu dentro do prazo após uma ameaça de medidas legais e judiciais se a empresa não o fizesse. A resposta vai ser discutida em uma reunião nesta terça-feira entre representantes dos Ministérios da Justiça e dos Direitos Humanos e o setor de comunicação da presidência. O Brasil é um dos vários países preocupados com a decisão da Meta de enfraquecer as verificações de desinformação. A empresa que administra as plataformas de mídia social, Facebook, Instagram e Threads, anunciou na semana passada que estava parando de fazer checagem de fatos nos Estados Unidos, devido a preocupações com posicionamento político e censura. A decisão foi vista como uma tentativa de satisfazer o presidente eleito Donald Trump. Os conservadores dizem que a checagem de fatos em plataformas de tecnologia era uma forma de restringir a liberdade de expressão e censurar o conteúdo de direita. A International Fact-Checking Network alertou sobre consequências devastadoras se a Meta ampliar sua mudança de política além das fronteiras dos Estados Unidos para os programas da empresa que abrangem mais de 100 países. Começou nesta terça-feira, na Coreia do Sul, o julgamento do impeachment do presidente Yoon Suk-yeol, que decretou a lei marcial no país. O Tribunal Constitucional precisa ratificar ou rejeitar a decisão tomada pelos deputados. O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul iniciou nesta terça-feira o processo de impeachment contra o presidente Yoon Suk-yeol, que foi suspenso pela Assembleia Nacional por impor lei marcial no mês passado. Na noite de 3 de dezembro, o líder conservador mergulhou o país em sua pior crise política em décadas, ao suspender a ordem civil e enviar o exército ao parlamento em uma tentativa frustrada de impedir que os legisladores revertessem a medida. Desde então, Yoon se refugiou em sua residência em Seul, ignorando intimações para interrogatório e usando a guarda presidencial para evitar ser preso por investigadores que o acusam de insurreição. Suspenso de suas funções após a aprovação de um pedido de impeachment na Assembleia Nacional, o cargo de Yoon está agora nas mãos do Tribunal Constitucional, que tem 6 meses para ratificar ou rejeitar a decisão tomada pelos deputados. A primeira das 5 audiências durou poucos minutos devido à ausência de Yoon. Os advogados já haviam dito que o líder não compareceria à primeira audiência por motivos de segurança, mas que ele pretende comparecer posteriormente se essas preocupações forem resolvidas. O procedimento pode prosseguir na sua ausência. Além da destituição, Yoon enfrenta acusações de insurreição, um crime que na Coreia do Sul pode resultar em pena de prisão perpétua ou pena de morte. O publicitário Sidônio Palmeira tomou posse hoje como novo ministro da Secretaria de Comunicação do governo Lula.
Caio Teles traz as informações para a gente ao vivo de como foi essa posse. Boa noite, Caio. Olá, Alice, boa noite para você, para quem nos acompanha através do Jornal Mundial. Bom, o publicitário Sidônio Palmeira tomou posse nesta terça-feira, dia 14 de janeiro de 2025, como novo ministro da Secretaria de Comunicação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. A cerimônia de posse foi no Palácio do Planalto. Ela formaliza o início da gestão do Sidônio, que nas últimas semanas teve a sua transição da equipe do deputado Paulo Pimenta, que deixa a SECOM após 2 anos no cargo. Em discurso ao tomar posse, Sidônio elogiou os primeiros 2 anos do governo Lula, mas disse que o bom trabalho não está sendo visto pela população. Sidônio afirmou que em 2 anos Lula reformulou o país e alcançou bons indicadores econômicos e retirou os brasileiros da miséria. Porém, parte da população não estaria identificando essas mudanças do presidente. A SECOM é responsável por formular e implementar a política da comunicação do governo federal. Isso inclui gerenciar a publicidade oficial, o relacionamento com a imprensa e a divulgação de programas e ações do executivo. Marqueteiro da campanha de Lula de 2022, Sidônio foi escolhido para tentar melhorar a comunicação do governo. Bom, essas são as informações de hoje. Maria Alice e Gabriel voltam aos estúdios do Jornal Mundial. Obrigada, Caio, pelas suas informações. Boa noite, até amanhã. Bombeiros combateram hoje um novo foco de incêndio no camelódromo da Uruguaiana, no Rio de Janeiro. Veja na reportagem de João Pedro Coutinho. 2 dias após o incêndio que destruiu quase 100 boxes no camelódromo de Uruguaiana, no centro do Rio, bombeiros voltaram ao local para combater um novo foco nesta terça-feira. Pouco depois das 6 da manhã, seguranças que faziam uma ronda no local perceberam que um dos boxes atingidos voltou a pegar fogo. Em seguida, eles acionaram os bombeiros. O fogo foi controlado no início dessa manhã. O espaço está interditado por tempo indeterminado, após esse incêndio atingir várias lojas no domingo, causando muitos estragos. Uma das suspeitas é que o fogo tenha começado após um curto-circuito em um poste. Nessa terça, a Prefeitura do Rio vai começar a demolir os 96 boxes atingidos pelas chamas. Todo o espaço será limpo e liberado. A demolição deverá levar alguns dias. Desde domingo, todo o complexo está sem energia elétrica. Os comerciantes dizem que na sexta-feira começou uma fumaça do chão. Eles chamaram a Light, que mandou um funcionário de moto, mas que depois foi embora. A luz foi cortada, o espaço ficou sem luz de sexta até domingo, quando começou o fogo. Em 2018, peritos do Ministério Público do Rio de Janeiro fizeram uma vistoria no camelódromo e identificaram problemas não só na sustentação de cobertura, como também nas instalações elétricas. O MPRJ ainda disse que pediu 2 vezes à Justiça a interdição do comércio para que fossem realizadas intervenções na estrutura exigidas pelo Corpo de Bombeiros e que esse pedido foi negado. Uma perícia foi feita e a Polícia Civil investiga o caso. João Pedro Coutinho, Jornal Mundial. Veja a seguir o resgate de mineradores e corpos presos há semanas em uma mina na África do Sul. E o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, vistoria as áreas afetadas pelas chuvas no estado. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Uhum. 26 pessoas foram resgatadas em uma mina perto de Stilfontein, na África do Sul. 9 corpos foram resgatados e a polícia acredita que centenas ainda podem aguardar socorro. Mais de 20 mineradores clandestinos foram resgatados e pelo menos 9 corpos foram recuperados de uma mina de ouro abandonada na África do Sul.
Não se sabe exatamente o número de trabalhadores ainda presos no local, mas a polícia acredita que centenas de pessoas ainda aguardam socorro nesta terça-feira. Uma empresa de resgate de Minas enviou uma grande gaiola para tirar os mineradores do local, perto de Stilfontein, cerca de 150 quilômetros a sudoeste de Joanesburgo. Tivemos que ir ao tribunal para que eles trouxessem equipes de resgate. Então não tem nada a comemorar, mas pelo menos aqueles que perderam membros da família vão poder enterrá-los. O acesso à mina foi isolado pela polícia durante meses como parte de uma operação para prender centenas de mineradores ilegais. Autoridades foram acusadas de tentar forçar os mineradores a voltar à superfície do que parecia ser uma pequena cidade subterrânea, cortando desde novembro o fornecimento de alimentos e água trazidos pela comunidade local, que vive da economia informal em torno da mina. O governo sul-africano informou na segunda que mais de 1.000 pessoas envolvidas em atividades ilegais de mineração na área foram presas até agora. O processo que Keiko Fujimori responde por supostamente ter recebido ilegalmente 1,2 milhão de dólares da construtora brasileira Odebrecht vai ter que ser reiniciado no Peru. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira pela Justiça, com o juiz responsável alegando falhas na acusação. Um tribunal de justiça do Peru anulou nesta segunda-feira um julgamento em andamento por lavagem de dinheiro contra a ex-candidata presidencial Keiko Fujimori relacionado ao escândalo da Odebrecht e ordenou o reinício do processo. O julgamento contra a filha do ex-presidente Alberto Fujimori e mais de 40 acusados ligados ao seu partido Força Popular havia começado em 1º de julho sob grande expectativa da mídia. Segundo o 3º Tribunal Penal Colegiado Nacional, existem inconsistências e falta de objetividade nas acusações apresentadas pelo Ministério Público contra os réus. Keiko é acusada de lavagem de dinheiro, organização criminosa, obstrução à justiça e declaração falsa em procedimento administrativo por supostamente ter recebido ilegalmente 1,2 milhão de dólares da construtora brasileira Odebrecht para financiar suas campanhas de 2011 e 2016. Ela sempre alegou inocência, já que na época era permitido que empresas estrangeiras contribuíssem em campanhas políticas. O MP aponta que a filha de Alberto Fujimori não declarou o recebimento do montante, mas sua defesa alega que a verba é de origem lícita, portanto, não constitui lavagem de dinheiro. O procurador havia solicitado uma pena de 30 anos e 10 meses de prisão para Keiko, além de sua inabilitação para exercer cargos públicos por 15 anos, o que a excluiria da corrida presidencial de 2026. Bombeiros capturaram uma capivara que invadiu uma casa no bairro Chácara dos Cravos, em Poço das Caldas, no estado de Minas Gerais, na manhã de segunda-feira. A residência fica a cerca de 300 metros da Serra de São Domingos. O animal entrou em um quintal e ficou em frente à porta de saída de uma casa de fundos, bloqueando a movimentação dos moradores. Segundo os bombeiros, o animal aparentava estar em boas condições de saúde e não apresentou agressividade. A capivara foi contida com o uso de cambões e laços apropriados, colocada em uma caixa de captura e depois devolvida à natureza, sendo solta em uma área de mata. Em caso de encontrar um animal silvestre dentro de casa, o Corpo de Bombeiros orienta a população a não tocar nem tentar capturar o bicho e sempre acionar profissionais especializados para realizar a remoção. A Justiça de São Paulo negou o pedido de prisão preventiva do soldado da Polícia Militar que matou a queima-roupa um estudante de medicina de 22 anos durante uma abordagem em novembro. Marco Aurélio Cardenas Acosta foi morto na portaria de um hotel na Vila Mariana, na zona sul da capital, com um tiro disparado pelo policial militar Guilherme Augusto Macedo. A decisão desta segunda-feira foi dada pela juíza Luciana Escorza, que considerou que o policial é réu primário, tem residência fixa na capital e não interferiu nas investigações do caso, podendo, portanto, responder ao processo criminal em liberdade, desde que se apresente mensalmente à Justiça. A prisão havia sido solicitada pela Polícia Civil após a conclusão do inquérito policial da ocorrência. No relatório, o delegado Gabriel Tadeu Brienza Vieira afirmou que, apesar de o estudante ter reagido à abordagem policial, o PM assumiu o risco do resultado da morte, porque usou ilegitimamente arma de fogo para repelir uma suposta ameaça. O policial militar Macedo já havia sido indiciado no inquérito do policial militar por homicídio doloso e permanece afastado das atividades, assim como o PM que o acompanhava no dia do ocorrido.
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, vistoriou as áreas que sofreram com os deslizamentos provocados pelas fortes chuvas que atingiram o Vale do Aço. Pelo menos 11 pessoas morreram. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, vistoriou nesta segunda-feira os trabalhos de resgate e auxílio aos familiares das vítimas, desabrigados e desalojados, devido aos deslizamentos de terra registrados após as fortes chuvas que atingiram as cidades de Santana do Paraíso e Ipatinga, no Vale do Aço, neste fim de semana. Das 11 pessoas que morreram, 10 estavam em Ipatinga e uma em Santana do Paraíso. Entre as vítimas confirmadas de Ipatinga, 5 são de uma mesma família, incluindo uma criança. Na data de hoje, 13 de janeiro, segunda-feira, essa unidade segue realizando vistorias de risco de deslizamento e risco de queda de árvores através de uma força-tarefa. A Defesa Civil alerta para a previsão de mais chuva para a região nos próximos dias. Foram 8 horas de chuvas ininterruptas entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira. A seguir, a empresa Azul Linhas Aéreas anunciou o fim dos voos entre Fortaleza e Jericoacoara, no Ceará. E conheça a história de um médico na faixa de Gaza que, após perder a perna, segue atendendo feridos. Jornal Mundial. Oferecimento. Deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães. Hora da previsão para amanhã. Boa noite, Marcelo. O que você traz aí? Oi, Gabriel. Boa noite para você, para Alice. Boa noite para você. Chuva típica de verão chegou com intensidade hoje e com isso o dia de amanhã será marcado por tempo abafado e com pancadas a qualquer hora em grande parte do Brasil. No sul, dia de sol com poucas nuvens na maior parte da manhã no sul do país. A condição de chuva aumenta durante a tarde e a noite na Serra do Rio Grande do Sul, no oeste e sul de Santa Catarina e no sudoeste e leste do Paraná. Chuva típica de verão que pode acontecer com força, mas de forma localizada. No sudeste chove a qualquer momento do dia entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Espírito Santo. A atuação de um cavalo mantém a umidade elevada sobre o sudeste, trazendo risco alto para temporais. Em São Paulo, chuva mais típica de verão, dia de sol, muito calor e pancadas irregulares, à tarde no litoral, no Vale do Paraíba e no extremo norte paulista. No centro-oeste, a condição é de chuva forte entre o Distrito Federal, centro-norte de Goiás e no estado de Mato Grosso. As pancadas que acontecem em vários momentos do dia devem trazer acumulados elevados. O sol aparece mais em Mato Grosso do Sul, com o tempo esquentando durante a tarde, mas devem ocorrer pancadas mais irregulares entre o centro-sul e leste do estado. Contudo, no sudoeste do estado não chove e o calorão continua. Na região nordeste, o tempo segue instável na maior parte da região. As capitais do litoral continuam com risco maior para temporais. Alerta entre Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará e interior de Pernambuco. No norte do país, o sol predomina com mais força em Roraima e o ar fica seco. Não chove na região noroeste do Pará, mas no Amapá as pancadas são mais isoladas. Chuva concentrada entre o Tocantins, sul paraense e amazonense. Em Rondônia, risco alto para temporais. Por hoje é só, uma boa noite a todos. Eu volto com você, Gabriel, Alice. Obrigado, Marcelo. Até amanhã. A empresa Azul Linhas Aéreas anunciou o fim dos voos entre Fortaleza e Jericoacoara no aeroporto de Cruz, no Ceará, e todos os voos da Conecta serão suspensos no estado. A reportagem é de Gabriel Braga. A Azul confirmou o fim dos voos entre Fortaleza e Jericoacoara e todos os voos da Conecta no Ceará. A Azul Linhas Aéreas confirma que a rota entre Fortaleza e Jericoacoara, aeroporto Cruz, Ceará,
Rota das Emoções também será suspensa no mesmo movimento que ocorreu com outras 4 bases do Ceará. As informações da companhia aérea foram corrigidas para a coluna após relatar que o trecho entre Fortaleza e Jeri continuaria a voar. Com a saída da Azul Conecta de Jeri, o aeroporto Cruz, a cidade continuará com operações da Azul a Inis. Antes, com voos triangulares entre os Confins, Bahias e Jeri, Parnaíba, com a desmobilização 100% da base Azul de Parnaíba, Piauí, o provável trecho será somente Confins, Jericoacoara. É isso mesmo, quem precisava de ir de Fortaleza para Jericoacoara no avião, agora vai ter que pegar o ônibus por conta que a Azul fez essa cortagem de voos. Nos corredores de um hospital infantil na faixa de Gaza, o pediatra palestino Khaled Al-Saidani caminha com determinação com a prótese que usa após a amputação de uma de suas pernas. A tragédia pessoal não foi um obstáculo intransponível para Khaled Al-Saidani continuar a luta diária contra a tragédia coletiva na faixa de Gaza. Nos corredores de um hospital infantil, o pediatra palestino caminha com determinação com a prótese que usa após a amputação de uma de suas pernas. Fui ferido por um pequeno estilhaço, mas como sou diabético, as coisas pioraram para mim e tiveram que amputar minha perna. O médico conta que ficou ferido após um bombardeio israelense em sua casa no ano passado. Com seu estetoscópio em volta do pescoço, o Dr. Saidani examina cuidadosamente seus jovens pacientes, dando-lhes sorrisos e apertos de mão calorosos. Embora a prótese em minha outra perna problemática me deixem cansado, estou feliz e confortável fazendo meu ofício, e é por isso que decidi voltar a trabalhar. No Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, no centro da faixa de Gaza, a maioria dos pacientes é tratada por ferimentos causados pelo conflito de mais de 15 meses entre o exército israelense e o grupo islamista palestino Hamas. A maior parte dos 36 hospitais que existiam no território antes da guerra se encontra fora de serviço, e os que seguem funcionando têm grandes dificuldades para curar seus pacientes que carecem de tudo. Sou a mãe de Mira Haitham Hamid. Estamos no Hospital dos Mártires de Al-Aqsa há 16 dias. Minha filha sofre de doença renal. Apesar da amputação de sua perna, o Dr. Khaled acompanha seus pacientes e fornece seus serviços. Que Deus abençoe seu trabalho duro. Agradecemos muito a ele. A guerra desencadeada pelo ataque sem precedentes do Hamas em solo israelense no dia 7 de outubro de 2023 causou graves estragos entre os funcionários e as instalações de saúde em Gaza. Um informe de especialistas da ONU, que cita dados do Ministério da Saúde do Hamas, aponta que ao menos 1.057 profissionais palestinos da área morreram em Gaza desde o início do conflito. Que amor à profissão, né? É mesmo, salvando vidas. É emocionante. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. Não se esqueça de seguir nossa página lá no Instagram. A edição do Jornal Mundial de hoje termina aqui. Boa noite para você. Boa noite, até amanhã. Jornal Mundial. Oferecimento Deputado estadual Sérgio Aguiar. Mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.